Oba pessoal, estou aqui finalizando minha visita aos campos de concentração de Auschwitz, na Alemanha, onde aconteceu aí o Holocausto e o extermínio, né, de uma grande parte dos 6 milhões de judeus e também prisioneiros de outras nacionalidades, né, durante esse império nazista. Realmente é difícil absorver, né, toda a informação, todo o impacto que aquilo traz. Então eu vou mostrar as imagens, as fotos. Tem coisas que são fortes, então se você tiver ou for sensível, eu deixo avisado para de repente ver no momento que for mais adequado. Eu parti de trem da cidade de Cracóvia, 1h15 aproximadamente. Um trem, paguei 2,50 €. E aí após chegar na estação, vim caminhando aproximadamente 2 km até o campo de concentração 1 e 3 km distante o campo de concentração 2, o qual eu visitei primeiro por conta do horário. Toda a visita foi de graça, eu não paguei um guia, eu fiz por conta a visita. Então você tem um ticket free, onde consegue ter toda a experiência sem pagar nada, e é algo realmente inigualável e incrível. Você vê a história viva na sua frente e entender onde chegou a humanidade, o extremo. É importante você ter acesso a isso ser mostrado para que nunca se esqueça e nunca tenha risco de acontecer nada parecido. Então vamos lá. As primeiras imagens aqui no museu já impressionam bastante se a gente pensar na história. Assim que as pessoas desembarcaram dos trens, elas são colocadas em 2 filas diferentes, uma para mulheres e crianças, outras para homens, e aí tinha um médico que selecionava aqueles que fossem fortes o suficiente para trabalhar, iam para o campo de trabalho escravo, e os outros, né, por volta de 75% das pessoas eram enviadas diretamente para a câmara de gás para ser exterminado e depois cremado. Realmente incrível. Esse galpão aqui era utilizado para separar os prisioneiros que tinham doenças, e deixavam eles aqui em situações degradáveis. E assim que os novos prisioneiros chegavam, eles mostravam os que estavam aqui para dizer que se não obedecesse, se ficasse doente, iria para cá. A gente tem ali, né, esses vãos, que é onde era possível fazer, né, as necessidades. E viviam aqui, praticamente sem roupa, né? Hoje mesmo eu estou aqui, a temperatura está em menos 1 grau, mesmo com esse sol. E é incrível pensar, né, que as pessoas passaram por isso. Aqui é um dos lugares onde eles dormiam. Em cada galpão desses eram abrigados por volta de 400 prisioneiros. Inicialmente, esses estábulos foram feitos para abrigar por volta de 50 cavalos. E aí, eles adaptaram para receber essa quantidade de pessoas. É difícil descrever a sensação, né, de estar aqui, nessa imensidão, só desse pedaço do campo de concentração. Imaginar que em cada um deles ficavam por volta de 400 pessoas sofrendo, fazendo trabalho escravo, trabalhando por volta de 14 horas por dia, até o momento em que não tinham mais forças ou que ficavam doentes e eram levados para serem exterminados. É onde a gente vê o extremo do ser humano, o extremo do instinto maligno que pode, né, ser aflorado nas pessoas que têm más intenções, e a gente realmente não pode deixar a mínima margem para que nada possa surgir de forma parecida jamais na humanidade. Aqui mesmo com o sol, é um frio de congelar mesmo.
Nesse momento está um pouco mais calorzinho, né, vamos dizer assim. Mas aqui normalmente, pela noite, no inverno, é coisa feia. Esse aqui era um dos pontos de observação que os alemães ficavam vigiando, né, os presos, para que eles não parassem de trabalhar, ou até mesmo para que não tentassem fugir. E muitos deles, por não aguentar a situação, acabavam se jogando na cerca elétrica para terminar com aquele sofrimento. A gente tem aqui do lado um pequeno lago congelado, como eu disse, por mais que está sol, né, tá frio. Então vocês veem muitos campos de observação, que na verdade eram multidões. Eu aqui sentindo essa imensidão só consigo imaginar, né, uma multidão trabalhando dia e noite de forma desumana, né, muitos com uma roupa super fina e às vezes até sem roupa, e até o último suspiro de forças. Lembrando que foram juntando os dois campos de concentração, aqui 6 milhões de judeus mortos. Foi em vagões como esse que as pessoas chegavam aqui sem ter a mínima ideia de qual era o seu destino. Tinham promessa que iriam ter uma vida melhor, um trabalho para si, para suas famílias, escola para seus filhos. Na verdade, era o último momento de suas vidas. Muitos deixam aqui rosas em homenagem, mas realmente cada pedaço, cada detalhe da história desse lugar é muito tocante. É incrível, incrível. Essas aqui são imagens, né, de mães com suas crianças que chegaram e instantaneamente já foram levados, né, para a câmara de gás, né, para serem exterminados assim que chegaram, sem ter a mínima ideia do seu destino. Eles iam com a esperança ou tentando entender onde estaria a vida prometida a eles. Vida essa que nunca chegaria. Nessa foto a gente pode ver aqui a figura do médico, onde ele decidia naquele instante se a pessoa tinha condições de trabalhar, ou seja, ia trabalhar até não ter forças mais, de forma escrava, ou se iria direto para essa fila, ser cremado instantaneamente. Primeiro passando pela câmara de gás e depois passando pelo processo de cremação. Olha a imensidão de pessoas, só esperando para saber de que lado da fila iriam. Incrível. Em memória dos homens, mulheres e crianças que foram vítimas do genocídio nazista, aqui descansam suas cinzas e talvez suas almas descansam em paz. Aqui na entrada nós temos a frase: só o trabalho salva, algo assim. Já para trazer uma ilusão para quem estava chegando, não haver nenhum tipo de rebelião. E logo aqui na entrada, os prisioneiros que tentavam escapar e aí sofriam fuzilamento, e os corpos eram deixados aqui já na entrada para avisar os outros o que pode acontecer se tentassem escapar. Aqui fotos de alguns prisioneiros que foram enforcados em praça pública, em uma das maiores execuções em massa aqui do período.
Esse aqui é o tipo de alimentação que os prisioneiros recebiam. Jogavam, né, sopas ou restos no chão, e aí eles tinham que coletar o mais rápido possível a quantidade que conseguissem, para literalmente não morrerem de fome. Este campo de concentração ele foi o único onde os prisioneiros tinham o seu número tatuado, porque o número era tão grande de prisioneiros e de mortes que eles perderam o controle. A única forma foi tatuar os corpos. Eles também recebiam algumas insígnias, vamos dizer assim, para designar que tipo de prisioneiro ele seria: político, soviético, criminoso, homossexual. Aqui tem alguns deles. Até 1943, todos os prisioneiros eram fotografados. Depois disso, somente os alemães e os judeus em massa, nem eram fotografados, porque a quantidade muito imensa começou a ser trazida para cá. Essas aqui são as latas dos quais foram tirados os venenos para a câmara de gás. Esse aqui é o modelo do crematório. Essa era a substância utilizada. Então, eles eram levados até a câmara de gás subterrânea. E após acontecer todo o processo de cremação dos corpos. E aqui é a entrada da câmara de gás, onde as pessoas eram colocadas aqui dentro e fechadas para que o veneno funcionasse. E após esse terrível momento, os corpos eram
recolhidos para o crematório. Aqui é por onde o gás saía, a tubulação. Agora imagina as pessoas presas aqui, sem saber ainda o que iria acontecer. E de repente começam a passar mal. E todas perdem a vida.